Shirley Rocha, profissional da área da beleza desde 2012, graduada em estética cosmetologia, administração e atualmente graduada em biomedicina. Com quase 10 anos de experiência nas sessões de ciclos e mais de 40 certificações na área, Shirley é especializada em LED, uma das primeiras pioneiras na aplicação dessa tecnologia e criadora da formação CR LED Leste. Hoje, ela vem compartilhar conhecimento, experiência e uma nova visão sobre tecnologia e inovação no mercado LED. Recebam com muito carinho, Shirley Rocha. Obrigada, meninas. Obrigada. Boa tarde, felinas. Boa tarde. É assim que eu chamo as minhas meninas lá no Instagram, né? Pra quem ainda não me segue. Então, todos os dias eu gosto de chamar as meninas de felinas, porque a técnica que hoje mais sai lá, inclusive, é a técnica puxadinha, que é o efeito Fox, né? Então, eu peguei esse jargão para mim e aí ficou, e as meninas adoraram. Bom, meninas, em primeira instância, quero novamente agradecer as meninas, né, por estar aqui, trazendo mais conhecimento para vocês, que é uma coisa, gente, que eu falo que é como a menina dos meus olhos, porque já são quase 10 anos na área da profissão, né, como lash design, e assim, algo que vem brilhando literalmente como LED nos meus olhos, essa nova tecnologia, que vocês provavelmente já ouviram falar, certo? E nós que estamos no mercado, né, sempre querendo inovar mais para trazer mais conhecimento para vocês como mentoras, isso é maravilhoso e vocês vão entender um pouquinho como que funciona isso, tá? Mas primeiro eu quero colocar um tema aqui para vocês, que é inclusive, já deixei aqui, ó, da concorrência à expansão, como a inovação fortalece todo o mercado leste. Por quê? Porque hoje nós temos aqui uma ambiência, que é diferente de um ambiente. Eu vou explicar para vocês o porquê. Ambiência é um lugar onde você se põe estrategicamente para que eleve o nível de vocês em algum conteúdo e etc, porque são pessoas certas nos lugares certos para trazer o conteúdo, a informação, enfim, que vocês desejam. Então, hoje nós estamos numa ambiência maravilhosa, porque aqui a gente pode trocar experiência com profissionais que estão na área. Inclusive, depois da palestra da nossa amiga aqui, né? Que foi incrível. E assim, ela trocou uma experiência maravilhosa que talvez em outro lugar a gente não teria o contato, né? Então aqui a gente tem essa oportunidade maravilhosa de trocar experiências, de estar com pessoas do nosso nicho, que eu venho falar com vocês assim, que vem transformando muito a minha vida como profissional até hoje, quando eu me coloco, quando eu me ponho em lugares como esses. E vocês vão perceber isso, porque parece que expande a nossa cabeça. A gente sai daqui querendo colocar tudo em prática, querendo fazer tudo. Por exemplo, o que a Zizi falou, que o nosso amigo falou, Marx. Enfim, aqui a gente tem várias possibilidades de começar a inovar, além do que eu vou falar, tá? Mas primeiro, como já foi apresentado, né, bem ali, eu não vou aprofundar muito aqui para vocês de quem é a Shirley Rocha. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Que essa mesma Shirley, que tem certificações, etc, 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 e que está há tantos anos no mercado, não só da beleza, como também das extensões de cílios, essa mesma Shirley, ela foi em vários workshops, em vários lugares, que teve acesso a conhecimentos específicos na minha área. E um dos lugares que eu me identifiquei muito, né, não sei se vocês conhecem o Brasil Lash Congress. Alguém aqui foi esse ano? Não? E lá, gente, tinha muita tecnologia, muita novidade no nosso mercado. E foi a partir desse lugar que eu conheci algo inovador, que tem me brilhado os olhos. Olha bem para os meus olhos, olha o brilho que está aqui. Por quê, gente? Porque às vezes a gente está há anos no mercado
E a gente se frustra com algumas dores que ainda são nossas. Como, por exemplo, quem aqui, mesmo com anos de profissão, não tem problema com retenção em algum momento? Por mais que a gente tenha retenções maravilhosas, uma ou outra fala assim: olha, eu fiz com você, mas dessa vez eu não sei o que aconteceu. Já aconteceu com vocês? E você para pensar e fala assim: meu Deus, o que eu fiz de errado? São tantos anos, ou então tantos meses, né? Foram tantos conhecimentos que eu tive sobre isso. O que eu errei aqui agora? E foi em um evento assim, como esse maravilhoso, que eu pude ter acesso a mais conhecimento. Só que essa mesma Shirley aqui, ela também tem medos. Mesmo até hoje, trabalhando na profissão, ela continua tendo seus receios. Mesmo como mentora, igual as meninas falaram, às vezes a gente sabe do que a gente vai passar, mas todos os dias a gente está lapidando, está melhorando, porque a gente não é perfeita, a gente procura sempre o melhor para passar para vocês como alunas, ou para as nossas alunas, de uma forma com que vocês consigam ter mais conhecimento palpável, que não seja algo vago, igual a nossa amiga falou do primeiro conhecimento dela ali, que eu fiquei chocada, né? Então, que seja algo profundo. E aí, eu quero agora que você olhe para a colega que está do seu lado. Quem ama essas dinâmicas, né, gente? No meio da palestra, a amiga fala um negócio desse. Pois bem, olhe para a amiga do seu lado e fala assim: amiga, obrigada por ser a minha concorrente. Ah, digo falar com ela que não, mas eu trabalhei junto. Mas concorrência é algo bom, você acredita? Porque concorrência significa que a pessoa que está do seu lado está no mesmo nível que você. E às vezes a pessoa tem uma dificuldade de diferenciar o que é concorrência, né? Porque a gente viu muito se falar de concorrência negativa, mas não é. Então você pode falar com a sua amiga, trabalha com você. De amiga para minha mentora, que me trouxe aqui hoje, e aqui está elogiando a Nath, por ser a escritora, pelo primeiro passo. O meu primeiro passo, eu fui primeiramente ao meu marido. Eu acho que ele deu, eu falo que é um chute na bunda, e ela. Eu falo que assim, não é pra chorar, não. Devo todo mérito a ela, sim. Eu falo comigo, mas ele é puxa-saco, não sou. Aonde que eu me tornei a mulher hoje que eu sou, é mérito a ela. Foi graças a todas as aulas, todos os cursos, todas as mentorias, todas as dúvidas, ela estava do lado. Ela não foi aquele tipo de professora, que fala, faz, ela não te abandonou, né? Ela segurou a sua mão. Então agradece ela pelo chute na bunda. Agradeço. E são pessoas assim, que são as nossas concorrentes. Por quê? Porque querem trazer nós ao mesmo nível, ao mesmo patamar que a gente está. E isso é muito bom, tá? Ter concorrência, agora vamos ressignificar essa palavra para ser algo positivo para a gente, né? A concorrência significa que o mercado está crescendo. Tem gente que fala assim, tem muita leste por aí, como que eu vou crescer se diferenciando, por exemplo? Todas essas meninas que estão aqui hoje, essas mulheres incríveis, em plena segunda-feira, que poderia estar resolvendo um monte de BO da casa, da empresa, vocês estão aqui, o quê? Querendo mais conhecimento. Não é todo mundo que está fazendo isso. Só que aqui vocês são concorrentes. Isso é maravilhoso, porque significa que o nosso mercado está crescendo. Então vamos ressignificar isso daí. Ou seja, mais profissionais qualificadas significa que maior é a demanda. Vocês acreditam nisso? Porque se está crescendo, significa que tem alguém que está comprando, não é verdade? E isso é maravilhoso para a gente, né? E agora eu quero entender um pouquinho de vocês aqui. Eu já vi que são muitas mulheres antenadas, mas aqui quem já trabalha com tendências? Só uma levantou a mão, gente. Quem trabalha com técnicas que são tendências? Por exemplo, isso, o WISP, o efeito Fox. Muitas, né? Muitas já estão trazendo tendências. Ok. Por exemplo, os spikes aí são lindos, né? A Zizi mostrou pra gente aqui algumas possibilidades, já pega o gancho aí. Lash lift coreano também é uma que vai ser
falado aqui, né, o lash lifting, que também é uma tendência maravilhosa. Pode passar. Mas aí eu quero entender de vocês aqui quem já trabalha agora com LED. Gente, a Débora levantou a mão, vou colocar ela ali, porque a Débora ela trabalha comigo, é uma profissional incrível, inclusive, tá? Ela que fez meus cílios. E vocês perceberam a diferença? Que mesmo vocês, sendo profissionais já antenadas, que procuram conhecimento, são poucas ainda no mercado. Só que não se sintam sozinhas, tá? Pode passar. Não se sintam sozinhas, porque hoje nós temos em torno de 2,5 a 4 milhões de lash designers no mundo. 180 a 300 mil profissionais no Brasil. E só cerca de 3% a 8% já estão utilizando o sistema de aplicação em LED. Ou seja, mais de 90% do mercado ainda não está com essa tecnologia. E agora eu quero que vocês sejam ousadas. Podem me falar, tá? Por que vocês acham que ainda tem tantas pessoas que não trabalham com LED? Eu acho que falta de informação, falta de conhecimento, insegurança. E o que mais? Tem alguma coisa aí que eu sei que talvez vocês não falaram ainda. Medo, né? Sim, não se sintam sozinha novamente, porque quando eu vi aquela luzinha no olho da nossa cliente, eu falei, meu Deus, esse negócio deve ser perigoso, né, esse pessoal? Sim, eu vou falar com vocês. Mas, gente, o medo, ele é genuíno, tá? Nós somos profissionais que estamos buscando ser profissionais qualificadas, com segurança, e levar isso para o nosso estúdio de uma forma que seja melhor para elas e não pior. Se a gente já trabalha com cílios hoje, que está no mercado há tantos anos, a gente entende que também sem um protocolo correto, as extensões de cílios feitas sem um protocolo, ela não é saudável. Se a cliente estiver com o olho entreaberto, etc., uma cola ruim, um material ruim, quando gruda ali na pálpebra da cliente, é um protocolo errado. Da mesma forma, vocês vão entender que o LED também pode ser muito bom, mas com protocolo correto, ou ele pode ser também algo negativo, assim como tudo que a gente tem. Mas é só saber trabalhar e levar com consciência para as nossas clientes, tá? E o mercado está mudando, né? A gente percebe isso todos os dias, são técnicas novas, tendências novas, profissionais levando N coisas assim pra gente, que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi falar sobre isso há tanto tempo. E o LED é isso. Porém, o LED ele não surgiu agora, tá? O LED, gente, ele já vem sendo estudado, que é a fotopolimerização, desde meados dos anos 60 a 80. Sim, sim. Porém, as pesquisas dos adesivos, nos quais nós utilizamos hoje, começou a ser mais aprofundado em 2012 e em 2019 foram os primeiros lançamentos no mercado lash de colas, adesivos e produtos de LED, do sistema de aplicação em LED. E em 2026 eu conheci ali no Brasil Lash Congress. Né? Mas nós temos aí profissionais que atuam na área no Brasil já tem 3, 4 anos, tá? Mas se difundiu, bombou mais foi em 2026. Isso porque renomes vieram trazer para a gente e marcas brasileiras começaram a produzir os produtos. Então, por isso que nós, né, em 2026, tivemos aí mais acesso, mais contato com essa tecnologia, tá? Deixa eu passar. Aqui eu vou mostrar só um pedacinho da aplicação para vocês, sem stickers. Eu não coloquei acelerado, tá, gente? Para vocês verem que realmente é assim. Eu vou pegando, passando no adesivo. Não, eu quis colocar o real para vocês, porque é assim, olha, eu vou colocando um atrás do outro. Tô te atrapalhando, né? Ah, obrigada. Sim, ela é de acordo com o protocolo, tá? Nós temos um protocolo de atendimento do sistema de aplicação em LED para quê? Para que a gente
realmente consiga proteger as nossas clientes. Assim como o protocolo, nós temos o distanciamento de pálpebra na forma tradicional, assim como nós temos o adesivo adequado, né, em relação ao tradicional, nós temos um protocolo de atendimento, porque é fotossensível para aplicação em LED, tá? Mas o que isso me chamou tantos olhos? Inclusive essa maravilhosa que está deitada aqui é a minha mãe. E vocês acham mesmo que eu ia botar minha mãe, que é a mulher mais incrível da minha vida? Gente, vocês verem minha mãe, ela é apaixonante. Vocês acham mesmo que eu vou colocar o olhinho da minha linda mãe ali para fazer uma técnica que eu não tivesse confiança, certeza, depois de tanto estudar, que aquilo ali realmente poderia ser confortável, poderia ser seguro para ela? Eu não sou doida, né? Eu não sou doida, não. Então, aqui eu mostro para vocês, obviamente, depois de muitos estudos, depois que eu descobri também, gente, eu dei a louca. Eu não sei se mais alguém aqui é assim. Eu dei a louca, comecei a comprar 1, 2, 3, 4 cursos e todo o conteúdo que eu via na internet era sobre aquilo. Então, eu realmente fiquei encantada, tá? Pode passar. O LED que nós conhecemos hoje é resultado, então, de décadas de evolução. Né? Eu sei que vocês, igual vocês falaram, têm medo dessa tecnologia, que sim, é plausível esse medo de vocês. Mas vocês acham mesmo que todos os aparelhos que chegaram no Brasil hoje, principalmente que o Brasil a gente entende que algumas tecnologias demoram um pouquinho mais para chegar. Mas vocês acham então que esses aparelhos que chegaram aqui no Brasil foram do nada? Ninguém estudou, pesquisou bem detalhadamente para poder trazer para gente? Muito. Inclusive, nós temos uma normativa, sim, muito séria. Nós temos uma normativa que é a ICE 61472, que é a normativa de aparelhos fotossensibilizantes, que são utilizados no olho, né, da cliente hoje em dia. Então, esse aparelho, para ser utilizado, ele tem que ter esse certificado, essa normativa, liberando aquele aparelho para que a gente faça, né, a aplicação com ele. Tá? E aí, uma coisa que eu sempre falo, que quando a gente vai começar um mercado novo, a gente tem que entender. Aquilo ali soluciona problemas? Porque se solucionar problemas, vai ter uma demanda bem legal. E aí foi quando eu entendi que o LED ele soluciona muitos problemas. Como, por exemplo, os stickers, horas de atendimento na maca. Inclusive, eu e a Débora, a gente gosta de preencher os cílios ali bonitinho, certinho da cliente. A gente não tem um padrão de atendimento de 1 hora por cliente. Isso depende muito da técnica, depende da quantidade de cílios da cliente. Por quê? Eu sei que tem extensionistas maravilhosos que conseguem preencher em 1 hora os cílios da cliente, só que às vezes tem aquela cliente que tem aquela particularidade, gosta de conversar, gosta de contar o papo do pai, do tio, do não sei quem. E a gente conversa com as nossas clientes. A gente é meio que quase uma psicóloga. Inclusive, eu formei em coach esses dias, gente, por causa das minhas clientes. Porque eu falei assim, eu quero entender um pouco mais. E por mim também, mas por causa disso, a gente gosta de conversar, de ter esse contato com nossas clientes, né? Então, o nosso padrão de atendimento não é de 1 hora. Então, depende muito de cada cliente. Porém, o LED já acelerou muito os nossos atendimentos. E claro, quanto mais vocês pegam experiência com aquilo, é igual se você vai fazer a primeira vez. 4 horas, 5 horas no atendimento. Depois de um tempo, vocês foram reduzindo. O LED é a mesma coisa, tá? Se vocês começarem a trabalhar com ele, não se desesperem. Ai, meu Deus, eu vou demorar mais agora. Não. É porque é algo novo, a gente tem que ensinar o nosso cérebro aquilo ali até pegar o manuseio, tá bom? Outra coisa que diminui os vapores do cianoacrilato. Gente, o meu olho ficava parecendo que eu tinha, sabe? E com o sistema de aplicação em LED, o meu olho ficou assim, um pouquinho vermelho no primeiro dia, mas no segundo, nada. Isso pra mim já foi mágico. Porque eu ficava com vergonha de olhar para as pessoas, porque eu sou extensionista de cílios, fazia os cílios, ficava com aquele olho pegando em chamas ali, né? Então eu ficava até com vergonha.
Só que agora a gente tem essa redução dos vapores do cianoacrilato com LED. Dependência da temperatura e umidade também a gente não tem mais, porque o nosso adesivo do LED, ele é fotossensível. Então, o LED bateu a luzinha ali, secou na hora, tá? É lógico, eu falo que tem um protocolo, porque tem o distanciamento do olho da cliente, tem ali a questão também do isolamento, tem também da regulagem do aparelho, se você for usar de pedestal, né, aquele de mangueira assim que vocês devem ter visto, ou então aquele de pinça, tudo isso a gente tem que entender um pouco mais no protocolo, tá? Mas nós temos isso aqui já foi eliminado, ó, dependência da temperatura e umidade. Já viram até um vídeo que tinha viralizado de uma menina fazendo cílios na praia? Quem viu aqui? Viu? Gente, eu achei aquilo incrível e dá para fazer. Higienizou os cílios do cliente, aplicou ali com LED, ó, foi maravilhoso. Então vocês conseguem fazer cílios em qualquer local, tá? Sensibilidade de alguns clientes, como eu, né, por exemplo, acabou também. Retenção, que é imprevisível, não tem mais, porque no LED nós temos já a previsibilidade. Inclusive, eu falo que sistema de aplicação em LED, a palavra que completa é a previsibilidade. E o retrabalho. Quem nunca teve, né, aquela cliente abençoada, quando a gente faz os cílios dela, no outro dia ela manda mensagem e você fala, meu Deus, eu não quero abrir essa mensagem, que eu tô com medo. A gente tem sempre aquela cliente que dá um medinho pra gente. Pode passar, amiga. O LED. Não. Ah, tá. O LED que conhecemos é resultado de décadas de evolução. Ah, já passou. É. Foi pra isso. E talvez essa seja a sua realidade. Alguém aqui já perdeu o cliente, por exemplo, por falta de retenção? Quem nunca, né? No início lá. Início. Eu já perdi várias, viu, gente? Principalmente porque eu sou aquela lash do potinho. Quem aqui é lash do potinho? Quase. Os fios vinham no potinho, assim, todo espalhadinho. A gente tinha que pegar um por um e colar no abençoado. E fora que ele era duro, doía o olho da cliente, enfim, era uma tragédia. Então, assim, naquele início eu aprendi muita coisa, os materiais eram diferentes, o protocolo era diferente. Então, sim, já perdi algumas clientes no início por causa disso. Já fiquei frustrada, né, porque simplesmente a cola não funcionava em certo dia. Tem dia que chove muito, tem dia que tá muito seco o ambiente, a gente tenta controlar com ar-condicionado, umidificador, e o desespero bate e nada dá certo. E a cola que funcionava há anos pra gente começa, parece que fala assim, simplesmente não vou funcionar hoje. Cansei de trabalhar. No frio. Então, assim, a gente passa por alguns processos com a cola tradicional. E não estou falando que a técnica tradicional é ruim, muito pelo contrário. Foi ela que me trouxe até aqui. Só que as coisas evoluem. E elas podem evoluir também com LED. Trabalhava 2 a 3 horas numa aplicação. Alguém aqui ainda demora 3 horas para aplicar? 3 horas? Vocês que falaram que está começando, mas agora também, né? Ah, tá. Então você retomou. Uhum. Sim. E isso é normal, tá? A gente começa, a gente vai trabalhando e vai pegando alguns trejeitos no protocolo, tanto de atendimento quanto também na hora do atendimento, enfim. Só que isso não é para sempre. A gente entende que a gente pode sim agilizar a nossa vida e a vida da cliente e a gente vai aprendendo, adquirindo mais conhecimento. Inclusive, tem várias extensionistas maravilhosas que fazem com 1 hora, vocês conseguem aprender com elas também várias técnicas de diminuir o tempo de maca, tanto para você quanto para sua cliente. Aquela maravilhosa lá que levantou a mão. Então, assim, a gente consegue, tá? E isso é maravilhoso, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, a gente ficar 3 horas curvada em cima da cliente e a cliente lá bufando, pelo amor de Deus, acaba logo, não é muito legal. E aí ela fazia amiga, eu só volto da próxima vez com seus inéditos. Porque lá escorou muito. Então, eu
volto a próxima vez com os filhos Aí, ó, já fica a deixa, já fica a dica aí, ó. Vamos pegar no ar. Tá vendo que as clientes, elas também estão informadas? Elas ficam de olho, gente, e elas procuram. Inclusive, hoje, lá no espaço, eu tenho clientes que me procuram e falam assim, eu vi que você fez aqueles cílios lá com a luzinha, eu quero fazer com ele. Tem umas que falam até assim, eu vi que você fez os cílios com aquele laser, aí meu coração até dói, né? Não é laser não, é LED. Alguém aqui também já terminou o dia com dor de cabeça por causa dos vapores do nosso adesivo? E outra coisa, a nossa vista, o olho fica seco, as espinhas. Exatamente. Inclusive até como cliente. Não sei se já aconteceu, alguém fez os seus cílios e quando você abriu, você ficou um tempo com aquela névoa no olho por causa dos vapores. E por mais que a gente utilize um finalizador, que vocês vão entender que é diferente, que nós temos uma finalização aniônica. Não vou aprofundar nisso, porque isso é mais aprofundado, e vocês talvez não consigam entender a fundo. Mas o que é aniônica? É o que tem a iniciação por água, por gotículas de água, né? Basicamente falando. Porém, no LED nós temos uma finalização radicalar. O que é isso? É quando ali a luz bate, simplesmente libera os radicais e seca. É instantaneamente, tá? Então, só explicando aí brevemente para vocês, que aí nós temos essa diferenciação. Então, por isso que não fica liberando os fumes, né, os vapores ao longo do dia, tanto para cliente quanto para gente que fica ali sentindo o dia inteiro, tá? Então, isso é muito mais saudável para nossa saúde também. Já teve medo da cliente desenvolver alguma sensibilidade? Gente, com a cola tradicional, muitas clientes já me relataram que com o tempo, até porque a saturação é como se fosse um balde, tá? A alergia ela não vem assim do nada às vezes. Às vezes a pessoa até tem, porém ela vai se desenvolvendo, vai acentuando ao longo dos anos. Então é como se fosse um balde. Você vai fazendo, fazendo, vai aumentando, chega um ponto que ela não consegue mais fazer. O olho fica inchado, começa a coçar, descama. Isso não significa que o LED não dê alergia, tá? Porém, ele minimiza muito para quem é sensível, por exemplo, aos vapores que nós temos ali liberados na hora do atendimento. Tá bom? Pode passar. E então, eu encontrei essa tecnologia que resolvia exatamente essas dores que nós temos hoje no mercado, que foi o LED. Né, que é mais previsibilidade, mais rapidez, mais conforto. Inclusive, hoje, eu e a Débora estamos já com os cílios aplicados com LED. E até para eu sentir esse conforto, né, ou desconforto. E, gente, é nítido. A gente sentia quando ia crescendo, a cliente também sente e fala isso. Eu tenho vários vídeos lá no meu Instagram, para quem me segue, já pode dar uma olhadinha lá falando, a cliente relatando, porque eu sou daquelas estratégicas, né, gente? Quem não é? De gravar o procedimento. Se a cliente volta, eu já deixo a câmerazinha ali, ó. E aí elas já chegam falando. Nossa, menina, aqueles cílios que você fez eu nem sinto. Tá muito mais leve. Eu não sinto aquela colinha que vai crescendo da vontade de coçar. Já tive vários clientes que falavam isso. E por que isso? Porque como a nossa ligação dos monômeros que são ali dentro do nosso adesivo tradicional, é muito mais devagar, então a gente consegue sentir, porque ela demora, então ela não fica juntinha, digamos assim, falando de uma forma mais breve. Já lá no LED, é como se ele virasse, chulamente falando, existe a palavra? Não sei, mas de uma forma chula falando, é como se ele virasse um gel, então ele fica muito mais liso. Então na hora que bate a luz, ele seca, é muito mais perfeito. Por isso que a gente não sente essa colinha. Misericórdia. Mulher. Daqui a pouco eu tô assim, pode. E aí a gente tem essas clientes que têm essa sensibilidade e cutucam, né? Deixa eu acelerar aqui, porque a durabilidade, a retenção, eu percebi que melhorou muito. Porque nós temos um ciclo natural do fio, né, gente? Não tem como durar 2, 3 meses, isso a gente sabe. Porém, a retenção, o que é retenção? É quando do fio ele fica retido a extensão, ela não sai, ela não desprende. Então eu percebi que as clientes voltam com muito mais cílios.
até pela forma de cutucar, que ela sente sensibilidade, ela não cutuca mais, né? Então, até por isso também, mas a retenção fica mais preso por mais tempo. Tem cliente que volta com os cílios bonitinho ainda ali para fazer a manutenção ou a nova aplicação. As minhas clientes são acostumadas, elas fazem sempre mais uma nova aplicação, porque dura bastante. Mas nós temos aí esse a favor, tá? E menor exposição a vapores, que foi o que eu falei com vocês. Então, né, eu aumentei a partir desse mês. Mas por que eu aumentei, né? Elas já viram, elas tiveram essa percepção de valor. Eu deixei 2 meses quase ali para elas testarem comigo o LED, primeiramente. E aí elas gostando, voltando, me dando feedback. Aí agora eu estou falando com elas, então, amiga, agora, o próximo mês aumentou tanto, né? Mas elas aceitam, porque demora. Ela perguntou, gente, sobre o custo pra gente, se altera muito. Eu vou ser bem realista com vocês. Hoje nós temos pinças no mercado de 500 a 1.000 e poucos reais. Pinças não. O pedestal é 1.000 e poucos reais e o que acopla na pinça é em torno de 500 e pouco. Quando a gente foi criar o nosso estúdio, foi difícil, obviamente. Tudo a gente não tinha dinheiro, teve que parcelar de 300 milhões de vezes, pegar dinheiro emprestado. Porém, aquilo ali foi algo fixo para que a gente conseguisse fazer um atendimento para nossos clientes. Então, eu vejo isso como um investimento a longo prazo, tá? Por isso que também agora estou jogando esse valor na precificação, de uma forma sutil, não estou assim, né? Senão elas vão tudo embora. Pode falar em valores, só para Hoje, hoje eu tenho técnicas lá, sim, hoje eu tenho técnicas lá que eu aumentei R$ 20, outras R$ 10, depende da técnica. E algumas eu tirei do meu portfólio, que foi a de capping. Porque o capping seria para durar mais tempo. Se o LED já dura mais tempo, então não faz sentido. Aí você foi colhendo assim, prova social, colhendo com elas nesse tudo que você introduziu, foi fazer uma grave, não. Eu fui explicando os benefícios quando elas vinham. E aí eu falava, você pode escolher, você pode fazer na tradicional ou no LED, qual você prefere? Só que aí ela falava, caramba, que de benefício, né? Algumas eu quase empurrava para elas o LED, eu vou ter que ser sincera. Mas a maioria, né, obviamente, optou por livres. Às vezes ela via no meu Instagram e falava, eu quero aquela da luzinha que você postou. Entendeu? Não, muito pelo contrário. Às vezes eu posto lá o feedback, né? Ah, durabilidade tantos dias. Elas printam e repostam, porque às vezes eu esqueci de marcar. Elas falam assim, fulana, e marca fulana ainda. Fulana, você viu esse daqui? Eu sou apaixonada com a minha Leste, que ela faz esse trem aqui com a luzinha. Então, assim, elas gostam da novidade, tá? E aí eu não aguentei muito também por causa disso, senão elas iam espantar as meninas, ir embora. Isso. E elas foram gostando, né? E cliente, gente, ela não dá feedback às vezes dá, mas por livre e espontânea vontade. Eu mando um textinho para ela no final, coração, né? Então, aí eu passo uns dias, eu mando para ela, então, você gostou da experiência, aplicação com LED? Aí elas mandam aquela enxurrada de coisas positivas e elogios, né? Eu amei, foi assim, foi assado. E eu vou lá e printo e posto, porque eu não sou neném. Mas afinal, o que é o sistema de aplicação em LED? Aqui, gente, é a fotopolimerização. Já ouviram falar esse nome? Fotopolimerização é quando, então, o adesivo ele reage à luz, fazendo, então, a polimerização de uma forma, né, que a gente chama de fotopolimerização. Então, o que muda é que, normalmente, a gente tem, com o adesivo tradicional, a polimerização aniônica, já com o sistema fotopolimerizável é radicalar, ou seja, bateu a luz, secou. É uma mágica. Tá? Eu não vou aprofundar para não. Pode passar. Eu tô com pouco tempo, sabe? Falo muito. Vamos lá. E aí, eu coloquei aqui, né? Inclusive, gente, quem quiser, eu mando para vocês esses slides também. É só me dar um oi lá no Instagram, que eu mando para vocês dar uma estudada, tá? O adesivo tradicional, ele tem, né, ali, igual eu já falei com vocês, em relação à cura, demora mais. Nós precisamos de condições ambientais, como a umidade, o calor, né, a temperatura e etc. Então, a gente tem muita variabilidade
em relação à polimerização, ou seja, a secagem do nosso adesivo. Já no LED não, é de uma forma imediata, a cura se inicia pela luz e o tempo menor de exposição a vapores, que isso para mim já foi assim sensacional. E o que realmente muda para a gente, né? Porque ali, para cliente, muda. Mais conforto, menor exposição a vapores também, então o olho dela não fica tão sensível. Menor ardência. Nossa, inclusive, tem gente que fala assim, mas aquela luzinha ali na hora que você está fazendo, elas não acordam? Principalmente com o de pedestal que dá um barulhinho, né? Que eu utilizo aquele de pedal. Elas não acordam? Não. Até porque elas não sentem ardência. Eu boto uma música de jazz, porque eu sou estratégica. Então, assim, coloco um jazz ali, elas dormem tranquilamente. O procedimento flui muito mais rápido. Tá? Pode molhar logo após a aplicação, e eu falo esse benefício para elas. Elas amam. Inclusive, algumas eu já fiz na hora que ela estava finalizada ali, eu peguei a aguinha e ó, molhei o olho dela, para que ela já saísse. Então, é lógico, tem algumas pessoas que já molham, né, como finalização tradicional, porém, a gente não tem as interferências ambientais. Por isso que a gente não tem aquela falsa colagem em um fio ou outro. No LED não tem isso, tá? É previsível. Para a gente, maior controle na polimerização, menor influência da temperatura, menor tempo de exposição e mais previsibilidade, ou seja, menos retrabalho. Ficou alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Normalmente. Só que a maioria. Então, a minha manutenção, eu falo que é 21 dias, né? Eu sigo o mesmo protocolo de manutenção. Só que a maioria das clientes já tem uma durabilidade tão grande que elas não voltam para fazer manutenção. Aí tem gente que fala assim: ah, mas você vai perder cliente. Gente, raciocina comigo. Quanto mais novidade você traz, mais elas querem você. Então você abre mais espaço na sua agenda para atender mais clientes. Não é que você está perdendo cliente porque está durando mais. Elas vão ver benefício na durabilidade do seu atendimento e aí vocês vão ganhar mais clientes, mais tempo na sua agenda para você atender mais clientes. Ou seja, de uma aplicação ainda integral, que manutenção a gente cobra menos, né? Já na aplicação integral a gente cobra o valor inteiriço, certo? E o que mudou então na minha rotina? Mais previsibilidade, né? Tudo que eu falei ali atrás. Cliente me procurando por ter cílios mais confortáveis, menor retrabalho, mais confiança no resultado final. Querendo ou não, até hoje a gente tem aquele medinho da cliente mandar a mensagem no outro dia, até hoje. E olha que a gente sempre teve uma ótima retenção lá no estúdio. Mas sempre tem uma ou outra que aconteceu alguma coisa. Ela saiu de lá e foi, por exemplo, namorar, né? Uma sauna quente. A gente não sabe o que ela vai fazer ali depois. Então, aqui a gente já tem a previsibilidade, ela pode seguir a vida dela normalmente depois, tá? Mais tranquilidade na rotina. Então, vocês acham que é só comprar um aparelho e começar a aplicar? E aí que nós temos, então, né, muitos receios no nosso mercado, porque tem sim profissionais que são excelentes igual vocês, que estão em plena segunda-feira procurando conhecimento para não fazer algo irresponsável. Mas tem sim profissionais que acham que é só comprar um aparelho e começar a aplicar sem nenhuma formação, sem nenhum protocolo, sem nenhum conhecimento embasado específico. E é isso que a gente tem que tirar do nosso mercado, para que as nossas clientes tenham sim conforto, confiança e previsibilidade no nosso atendimento, para que elas possam olhar para as nossas lash designers e falar assim: não tive prejuízo nenhum, dano nenhum no meu olho, porque eu confio na minha extensionista, tá? Então, sim, gente, a gente precisa de um protocolo e não só comprar um aparelho, tá? Pode passar? Volta lá só para a frase embaixo. E não, né? Porque tecnologia sem conhecimento continua sendo apenas um equipamento. Então, é da mesma forma com que a gente já atua com o nosso tradicional. Se a gente não tiver conhecimento de como trabalhar, não adianta de nada. Pode? Eu tenho, mas a gente nem vai ter. Em relação, por exemplo, quando a gente faz aqueles bronze artificial, o pessoal fala que aquela luz UV Uhum. não causa, mas não vou saber
câncer. Aham, É isso. Eles falam muito que pode agravar, pode ficar dele. sim. Essa luz, por exemplo, eu acredito que não, porque senão você não estaria nem passando pra gente. Uhum. Mas como que a gente, por exemplo, consegue tirar esse tabu explicando para as nossas clientes? Como que você fez isso com as suas? Primeiramente, elas confiam porque eu sempre levo confiabilidade. De que eu estou buscando conhecimento, eu posto isso para elas e etc, tá? Mas não entrando muito nesse assunto, mas sim na teoria, né, naquilo que eu aprendi e que de fato eu fui vendo nos dias. Com um protocolo que você protege a sua cliente, mostra que você está protegendo a sua cliente de fatores externos como o LED, igual nós temos o protocolo das fitas, entre outras coisas que estão dentro do protocolo no atendimento, aquilo ali, elas veem no seu Instagram quando você posta e você explica, né, que você está levando autoridade, então ali elas não têm esse medo mais, tá? E quando você fala com propriedade daquilo, significa que para elas, na cabeça delas, assim, não, ela está falando com propriedade, então ela está levando o melhor para mim. Então, para levar para os meus clientes, eu falei dessa forma, tá? É lógico que tem muito conhecimento aqui atrás para a gente entender que a nossa luz não é visível, a gente chega raspando lá, porque o nosso nanômetro, que é a quantidade ali da luz, é de 365 a 405 nanômetros. 405 nanômetros é quando a luz começa a ser visível e aí quase transformando em UV. Então a nossa não chega a ser, a nossa é UVA. Então é muito basiquinha, bem, bem amena, sabe? Por exemplo, é isso que você vê? Ali não é luz visível, é só o tipo de LED que foi colocado. Mas não significa que a luz é visível, sabe? O que compete se a luz é visível ou não, ou seja, se ela é prejudicial, digamos assim, é os nanômetros. E nós temos em torno de 365 a 405 nanômetros nos LEDs que são utilizados para o olho, para a nossa parte ocular. Independente do modelo. Por isso que a gente tem que entender do nosso fornecedor. O nosso fornecedor que tem que comprovar, informar a gente, inclusive vem sempre um termozinho assim, falando dos parâmetros, né, em relação a nanômetros, radiância, enfim. Tudo isso vocês aprendem no protocolo. Então, lá tem tudo informando e tem a quantidade exata. Não, eu falo antes da compra. Antes da compra, já falar com o fornecedor. Hoje você precisa mudar, por exemplo, eu tenho lá dentro uma caixa de magnésio, ou em qualquer Sim. e aí lá a gente tem, né, para uso mesmo do material que eu utilizo hoje, que é a Fotopolimerização. você precisou mudar a sua, assim, por que eu não posso atender tipo de cliente que você não pode atender por ser esse tipo de técnico? Sim, muda. Eu vou ser bem sincera. Gente, eu sou bem sincera, tá? Às vezes até demais. Mas hoje eu tenho uma ficha de anamnese lá no estúdio e ela eu ainda não troquei, mas eu faço as perguntas para ela dos que são fora do nosso tradicional, né? Porém, inclusive no meu método tem a ficha de anamnese só para vocês baixarem e já usarem ali no atendimento de vocês. Isso fazendo as perguntas específicas. Se ela usa certo tipo de medicações, por exemplo, cardíaco, quem é de depressão também. Enfim, tem vários. E aí lá tem discriminando aqueles que podem e aqueles que não podem utilizar. Tá? Lá ela preenche bonitinho e salienta se pode ou não. Tá bom? Inclusive são os clientes que são fotossensíveis, que não podem. Pode. Ah, tá. Então, nós temos aqui o comprimento de onda, os fotoiniciadores, formulação do adesivo, compatibilidade entre equipamentos e o protocolo de aplicação para levar essa segurança para as nossas clientes. Pode passar? Pode passar também. Inclusive, gente, tem também a parte da biossegurança, tá? A biossegurança, inclusive na questão do LED, nós temos ali, vocês já repararam nos vídeos, que tem o padzinho preto, não é qualquer pad que a gente utiliza, não é qualquer fita que a gente utiliza, tá? Tem também as luvas, que são pretas. O adesivo também é diferente, ele tem que ter um fotoiniciador
na formulação para que ele funcione com, né, a radiância, com os nanômetros, tudo do aparelho. Então, tudo isso é específico, tá bom? Tenho, inclusive também passo dentro da formação. Mas se você já trabalha, também posso passar para você, tá? E foi então, por isso que nasceu o CR LED Lash. Tá, gente? Eu não vou adentrar muito aqui não, porque meu tempo já acabou. Mas no CR LED Lash, lá vocês têm, né, todo o meu método exclusivo, crono, retenção e resultado. E lógico que, igual eu falei com vocês, é como se fosse a menina dos meus olhos, né? Então, como é algo que me brilhou os olhos depois de tantos anos dentro do mercado Lash, esse foi feito com muito carinho, muito amor. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu sou o tipo de profissional que pego na mão de vocês e falo assim, Shirley, eu tô com dúvida nisso. Shirley, isso aqui, fornecedor. Esse fornecedor não tá me respondendo. Eu olho outro fornecedor, eu vou em busca, tá? Demora um pouquinho responder? Você sabe que a gente demora um pouquinho, mas eu respondo com muito carinho, tá? Pode passar. E a próxima profissional, a próxima profissional a transformar a sua rotina pode ser você. E, gente, só um adendo aqui para vocês.